Mateus capítulo 14, versículo 22, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho para o monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Algumas versões diz, porque o vento era contrário. Versículo 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Versículo 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Diga glória a Deus, meu irmão. Mas tem o versículo 30 também. O versículo 30, podia acabar ali, né? Mas continua no versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Diga, ficou com medo, meu irmão. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Para encerrar o 31, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Amém, meu irmão? Jesus, tua palavra, Pai. Fala novamente conosco, Pai, nesse tempo, nessa manhã, nesse dia tão especial que o Senhor fez, Pai. Fala conosco hoje, Pai, em nome de Jesus, aleluia. O tema da mensagem hoje: olhe para Cristo, não se conforme e permaneça firme. Amém, meu irmão? Você pode dizer comigo no 1, 2, 3, bem forte, 1, 2, 3. Não se conforme e permaneça firme. Amém? Parece fácil, mas não é. Parece simples essa vida de caminhar com Cristo, mas não é. A história aqui diz que Jesus estava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, pregar as boas novas, e curar, fazer milagres, trazer restauração para pessoas. O texto aqui fala, os versículos anteriores, diz que Jesus estava no meio de uma multiplicação de pães e peixes, e Jesus estava lá naquele ato e chama os seus discípulos, os discípulos falam: Jesus, já está tarde e nós precisamos despedir esse povo, porque tem uma multidão aqui te seguindo. A história diz em torno de mais ou menos, e acredita-se 10 mil pessoas, porque a contagem fala 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Então acredita-se que em torno de 10 mil pessoas estavam naquele dia, e estava ficando noite, e as pessoas queriam estar mais perto de Jesus. Mas os seus discípulos falam: Senhor, como que nós vamos fazer para alimentar, se nós não despedir eles? Jesus fala: o que vocês têm? E eles falam: 5 pães e 2 peixes. E Jesus já sabia que ia acontecer um milagre, mas ele dá graças ao Pai e fala: obrigado, Senhor, por esse pão, por esse peixe, e começa a dividir. E a Bíblia fala que conforme ele vai dividindo o pão e o peixe, repartindo, vai havendo a multiplicação. E aí todos vão se alimentando, ao ponto que todos comeram muito bem, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Mas Jesus, além de dar o alimento físico para eles, aconteceu um milagre físico. Nós temos que entender que Deus tem poder para fazer milagre na nossa vida. Amém, meus irmãos? Tem pessoas que acham que Jesus não pode trazer prosperidade para a pessoa, não pode multiplicar para ela. Não, a gente tem que ficar, porque Jesus não pode. Não, Jesus pode também.
Mas o foco não era esse, porque Jesus, além de trazer o alimento físico, Ele também quis trazer cura, restauração na alma e nas doenças das pessoas. A Bíblia fala que Ele começa a ver aquelas pessoas, e as pessoas sedentas, clamando por Ele não consegue despedir. Então Ele chama os seus discípulos e fala: olha, vão caminhando, já entra no barco, vai acelerando o processo, vai caminhando que eu encontro com vocês, fica tranquilo. E a Bíblia fala que Ele despedem aqueles discípulos, e os discípulos entram no barco em direção a Genezaré, e eles vão caminhando, e aí Jesus continua abençoando as pessoas. Porém, depois que Ele abençoa, Ele vai, a Bíblia fala, que tremendo, Ele vai até um monte, e Ele vai orar ao Pai. Ele era Jesus, Deus, tinha operado milagres, maravilhas, Ele multiplicou pães e peixes, mas Ele sabe e nos ensina da importância que eu e você tem em ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, amém, meus irmãos? Nós não podemos fazer nada, nós não podemos ser nada, se nós não buscarmos a presença do Senhor em oração. Ele foi ter comunhão com o Pai, Ele foi ter contato com o Pai. Se nós não aprendermos a orar, meus irmãos, a termos tempo de qualidade com o Senhor, nos retirar, Ele fala que Ele retira e vai a um lugar só Ele e Deus, nós precisamos ter esse tempo de comunhão com o Senhor, esse tempo de cuidado, esse tempo de estar próximo do Senhor Jesus. Se nós não entendermos e aprendermos que esse tempo é um tempo abençoado, é um tempo exclusivo, um tempo necessário, nós vamos fraquejar. É necessário nós estarmos firmes olhando para o Senhor Jesus, amém, meu irmão? A verdade dessa palavra hoje, eu não quero me focar aqui sobre o milagre que Jesus pode trazer de volta, sobre caminhar com Jesus, não. O que eu quero trazer hoje aqui de reflexão para nós é qual que é o propósito de nós servirmos ao Senhor, qual que é o propósito de nós estarmos numa igreja. Eu estou na igreja só para ouvir um bom louvor, eu estou aqui na igreja só para a gente estar em comunhão, daqui a pouco vai ter um café, para mim tomar um café gostoso, eu poder conversar, bater um papo. Não, esse não é um propósito de nós servirmos o Senhor. O propósito de nós servirmos o Senhor, de estar frequentando uma igreja, entender, nós sabermos e nós olharmos para Cristo e entender que eu preciso da graça do Senhor sobre a minha vida todos os dias, que se eu não olhar para Jesus, se eu não tiver o meu olhar focado em Jesus, eu vou afundar, eu vou fraquejar, eu vou me perder. Então eu preciso todos os dias estar lembrando quem eu sou sedento da presença do Senhor, eu sou aquele que necessito da graça do Senhor, porque se eu olhar para a direita ou para a esquerda, meu irmão, eu vou afundar. Se eu começar a prestar atenção só nos ventos, eu vou afundar, meu irmão, creia nisso. Nós não somos autossuficientes, nós não somos aqueles que podem todas as coisas, não, nós somos aquele que um dia nós falamos, eu vou caminhar. Jesus falou um dia, vem, e nós falamos, nós vamos, Senhor, mas nós não podemos fraquejar nesse processo. Então a mensagem hoje é isso. Será que o nosso olhar está somente em Jesus? Será que eu estou caminhando somente em direção ao Senhor? Ou será que o meu olhar está nos ventos, nas tempestades? A única certeza que todos nós temos, meus irmãos, é que um dia, se Jesus não voltar, nós vamos participar através da morte. Certeza que nós temos, nós podemos brigar por todas, nós podemos ter várias dúvidas, discussões, falar disso, do Evangelho, outras religiões, ter várias, mas meu irmão, o que todo mundo vai ter que passar é pela morte. E aí nós como cristãos, nós temos certeza que quando nós entregamos nossa vida para Cristo, nós vamos viver com Ele eternamente. Agora, o que você vai fazer depois disso? Pedro nos mostra, quando Deus faz um convite para ele. Você imagina, eles estão lá, Jesus caminhando, dá um susto neles à noite, o barco lá, meu irmão, a Bíblia fala que está sendo açoitado pelas ondas, o vento era contrário, eles estão tentando caminhar, mas não vem para frente, e aí imagina, eles estão no meio daquela tribulação naquele momento, para controlar o barco, para fazer o barco caminhar em direção onde eles queriam, e de uma hora a outra vem uma pessoa, no mínimo você vai achar que é um fantasma, um demônio, alguma coisa, você vai falar, tomar um susto. Jesus fez isso com eles. Mas Jesus fala, não, sou eu, fique tranquilo.
E Pedro indaga, fala: Senhor, se é você mesmo, então manda-me caminhar sobre as águas também. E o versículo 29, o Senhor fala para ele: vem. Jesus convida o Pedro e fala: vem, Pedro. Jesus está dizendo algo para o Pedro, meus irmãos, ensinando para nós como igreja, que está dizendo: Pedro, vem, porque o sobrenatural também é para você. Vem, Pedro, que eu vou ensinar, eu vou falar com você, eu vou te mostrar que existe um mundo sobrenatural. A Bíblia fala que Pedro, meus irmãos, ele traz duas características para nós aqui. Ele traz duas características, porque quando ele convida, Pedro, ele crê no Senhor Jesus e ele caminha. Pedro, ele pisa, meus irmãos, no mar, nas águas do mar, e a Bíblia fala que ele vai caminhando em direção ao Senhor Jesus. Ele vai caminhando em direção ao Senhor Jesus, e ele vai, meus irmãos, de forma sobrenatural, porque quem que caminha sobre as águas? Isso é possível, meu irmão? Claro que não. Só é possível de uma forma sobrenatural. O convite de Jesus para Pedro, meus irmãos, traz um retrato de fé e fraqueza. Por que fé? Porque Pedro, ele olha para Jesus e ele decide caminhar. E ele fala: eu vou na direção de Jesus. Sabe quando você está na fé, meu irmão? Sabe quando você está na fé? Você sai de um culto abençoado, Deus fala com você, você sai como um rojão, e você é aquele profeta que, se você olhar alguém doente, você já fala: eu vou colocar a mão e eu vou orar já aqui agora. E se tiver alguém endemoniado, você está falando: vem para cima de mim, que eu quero já te mandar embora, demônio. Se tiver alguém, meu irmão, fraquejando, você fala: eu vou trazer uma palavra de fé. Você é aquela pessoa animada, porém a Bíblia fala que vem as ondas, vem o vento forte, e ele começa a afundar, e Pedro começa a afundar. Então aqui nós temos um paralelo de fé e fraqueza. Nós temos um ser humano normal, aquele que perguntei para o pessoal aqui no primeiro culto, se alguém já teve essa sensação, uma vez no ano pelo menos, que está com fé um dia e no outro dia já está na fraqueza. Uma vez, né, Ricardo, pelo menos. Quem sabe uma vez no mês, então. Na semana? Sério? Dias. Tem gente que acorda às vezes na fraqueza, depois pega no tranco, vem pela fé. E aí dorme e fala: amanhã vai ser tudo de novo. Essa é a realidade nossa: fé, fraqueza. Se Jesus chama, o que você faz? Eu vou, pode ser onde for. Mas logo vem um vento forte e você vacila um pouquinho. Essa é a realidade de famílias que vivem lutas todos os dias, de pessoas que enfrentam crises emocionais todos os dias, pessoa que luta com o inimigo maior chamado mente, que tem que se levantar todo dia. É o vento forte batendo com força contra nós. Eu comentei que o fato da pessoa sair do barco, o que é? É tomar uma postura de fé e falar assim: eu não vou me amoldar aos padrões desse mundo, eu não vou ficar limitado ao que o mundo fala. Não, você tem que ser assim, assado. Não, eu vou dar um passo de fé, eu vou sair desse barco aqui que é o meu comodismo, e eu vou viver o sobrenatural do Senhor. Eu vou viver acreditando. Quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, quando nós vivemos para Cristo, nós estamos dizendo: obrigado, Senhor, porque o teu amor se achegou a mim. Agora eu vou viver uma vida em Cristo. Aleluia. Você louva, você sente a presença do Senhor. É tremendo, é maravilhoso. Mas nós não podemos esquecer que as fraquezas virão, meus irmãos, que o vento forte vai vir bater contra a sua vida. E tem vento que é bem forte, que vai te desestabilizar ao ponto de você querer se afundar. Pode ser que você entrou aqui hoje, nessa manhã, e está esse ou essa que está falando: o vento está forte, pastor, contra mim. Pastor, você não imagina, o meu olhar é em Jesus, mas esse vento vem para me desestabilizar. Pode ser que você entrou hoje, sabe o que eu quero dizer para você? Jesus te ama tanto, 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 que Ele preparou essa palavra só para você hoje, nessa manhã, para dizer: meu irmão, não desfoque o seu olhar de Jesus. Pedro faz algo que eu nunca fiz, meu irmão: caminhar sobre as águas.
Pedro faz algo que às vezes nós não fazemos, que é dar um passo de fé, quando Jesus manda. E eu declarei aqui no primeiro culto, eu quero declarar para vocês também, que o Senhor vai preparar algo espiritual novo nas nossas vidas, que nós vamos viver, meus irmãos, experiências no sobrenatural com o Senhor, coisas que nós nunca vivemos, nós vamos viver coisas que nós vamos caminhar sobre as águas, que nós vamos olhar para o Senhor Jesus, que nós vamos caminhar na vontade dEle. Ele só vai dizer para você, assim como diz no versículo 29, venha, venha, venha. Ele vai falar para você, caminha, sai dessa zona de conforto, que o Senhor está chamando. Nós vamos viver isso também em nome de Jesus. Mas os ventos fazem parte. Aleluia. Um vento forte. Na verdade não foi muito forte assim. Nem sei se foi forte, acho que eu que inventei o forte. Na verdade a Bíblia fala que ele reparou no vento. Ele só olhou que o vento existe. Porque eu quero dizer para você que a vida, existe vento nas nossas vidas. Nossa vida não é uma vida que não vai ter nenhum vendaval, nenhum ventinho, não. Vai ter os ventos contrários. E esses serão muitos. É uma realidade que Jesus falou, vai ter ventos fortes contra nós. A Bíblia fala que Pedro, ele começou a olhar para os ventos. Sabe aquela coisa que você está cercado? Eu não sei vocês, mas às vezes você passa tanto problema que você olha e fala assim, é de um lado, é de outro, é na frente, atrás, é por todo lado. Sabe aquela música? Por todo lado, sou apegado a tantos ventos, problemas, sei lá, entendeu? E você começa a olhar para um lado, para o outro, é vento. E aí você começa a focar somente no vento. E aí quando a gente começa a focar somente no vento, a gente perde o foco que é Jesus. Viver com Cristo é viver o sobrenatural. Viver com o Senhor é acreditar que o amanhã Ele pode mudar, que o amanhã vai ser bem melhor. É acreditar que o amanhã Ele está preparando a morada eterna para nós, que nós vamos viver eternamente com Ele. É acreditar que a família tem jeito, é acreditar que o trabalho é provisão do Senhor, é acreditar que a família, os filhos, eles são do Senhor, é acreditar que o casamento pode ser transformado, é acreditar que a minha vida, eu preciso do Senhor. A fé que anda sobre as águas fraqueja também contra os ventos. O perigo de ter o olhar dividido, eu falei aquilo a primeira vez, está lá, o perigo do olhar dividido. Cuidado para você não ficar olhando parte para Cristo, parte para os ventos, e você começar a ficar só dentro do barco. Eu não vou sair do barco, porque eu quero viver uma vida tranquila. Preste atenção aqui, meu irmão, você que entregou sua vida para Cristo, você não pode ficar só dentro do barco, você não pode se acomodar, você não pode se conformar, você não pode se amoldar ao barco, não. Cristo te chama para você sair do barco, para você viver experiências com Ele, para você ter um compromisso com Ele, comunhão com Ele, mas para isso, você não pode viver com o olhar dividido. Uma hora eu olho para Cristo, mas uma hora eu olho para os ventos, e aí quando eu olho para os ventos, eu não quero mais Cristo. Cristo não é suficiente para mim. Por quê? Porque nessa hora, eu estou preocupado com os meus problemas. Vocês não sabem o que eu passo. Vocês não sabem, Deus agora não é suficiente. Uma pessoa falou esses dias para mim, essa semana, e falou assim, será que Deus está vendo isso? Pastor, sabe uma coisa? Eu já não estou acreditando nem mais em Deus. Essa pessoa começou a olhar para os ventos. A pessoa começou só a olhar para os ventos, ela perdeu o foco de Jesus. Quando nós perdemos o foco principal, nós começamos a afundar. O mundo nos distrai, você sabia disso? O mundo vai provocar você a ficar dentro do barco, você não sair do barco. Vai provocar você a não ter experiências com o Senhor.
O mundo vai provocar você a não se consagrar, a você não orar, a você não buscar a face do Senhor. O mundo vai provocar você a aceitar o que ele prega hoje, meu irmão. Eu falei aqui, já no primeiro culto, nós estamos com o mundo virado, meus irmãos, de cabeça para baixo, sempre foi, mas está cada vez pior. E a Bíblia fala, Romanos capítulo 12, eu li aqui, nós não podemos nos conformar, meus irmãos, nós não podemos nos conformar com este mundo, com esse tempo, não, mas nós precisamos renovar a nossa mente no Senhor. Nós não podemos, nós nunca vamos ficar felizes, as pessoas nunca vão ficar felizes, meus irmãos. Se você está com Deus, você está na presença do Senhor, você vai começar a achar que a igreja não tem mais oração. E aí você fala assim, ó, a igreja precisa de mais oração. Aí você promove a oração, aquela pessoa é a primeira a não vir na oração, viu, Claudinha? Aí a pessoa vem e fala assim, a igreja não tem palavra. Aí você prega a palavra em todos os cultos, mas a pessoa não ouve a palavra. Porque normalmente ou ela está viajando ou ela não vem. Viajando que eu digo em pensamentos. A pessoa, meu irmão, vai reclamar de tudo. Vai reclamar se pôs uma tela de LED, porque vai falar que ofusca demais. Eu sou pastor há 12 anos. Aí eu lembro que alguém falou assim, mas o pastor Gustavo é muito jovem, pastor. Eu fiquei muito feliz pelo jovem, porque eu tinha 35 anos. Aí agora, vamos falar, agora está muito velho daqui a pouco. Aí vão falar. O pastor João falou isso para mim. Falou, nossa, como que é difícil. Passa tudo muito rápido. Eu estou um pouquinho emotivo, porque quinta-feira agora completa um ano que ele faleceu. E eu falo assim, nossa, meu genro, não se apegue muito, porque tudo passa rápido. Vai chegar uma hora que você vai passar também, é fácil, é rápido. Cuide da sua salvação, cuide da sua vida, cuide da sua família. E pregue a palavra, só o que Deus falou. E eu pensei, é verdade. Se você não estuda, a pessoa critica você porque você não estuda. Se você estuda, vai falar que você é arrogante, orgulhoso, porque você estudou demais. O mundo prega isso, meu irmão. Nós estávamos discutindo essa semana, você vai nas escolas, não deixa mais você falar do evangelho. Você não pode falar que você é crente. Você pode falar que você é endemoniado, você pode falar que você é tudo que não presta. Mas se você for falar que você é cristão, você é apedrejado. E aí, qual que o mundo fala? Aceite. Vai aceitando. Essa semana só falou de Charlie Kirk, norte-americano que faleceu porque alguém deu um tiro nele só porque ele era um conservador. Ele queria debater os ensinos de pessoas totalmente ideológicas que querem matar. A gente pode até como cristão não concordar com um político, com uma pessoa, mas qual que é o nosso papel? O que nós fazemos? Nós ficamos até com raiva pelas decisões, mas nós fazemos o quê? Vamos orar por ele, porque o Senhor tem poder para mudar. As pessoas não, eles querem que nós engolimos. As escolas hoje estão querendo ensinar, meus irmãos, conteúdos totalmente distorcidos da palavra do Senhor. Nós não podemos nos amoldar aos preceitos desse mundo. O mundo fala assim, não sai do barco, volta para o barco, fica dentro do barco. Aí você vai falar, não, o meu olhar está em Jesus. Meu irmão, nós temos que respeitar. Eu não sou de conflito, não sou. Nós temos que respeitar, e eu falo para todo mundo isso. A pessoa tem o direito de ser, de crer o que ela quiser, meu irmão. Eu jamais vou falar para quem é católico. Eu fui católico, fiz primeira comunhão, meu irmão. Adorava santos, eu era cego. Eu não posso falar que a fé dele, não. Se eles crêem nisso, amém, eu respeito. A pessoa quer ser um bandista, quer ser o que for, meu irmão, eu respeito. Se a pessoa quer ter a prática homossexual, eu vou respeitar, eu vou amar, na verdade. Se a pessoa quer beber, quer ver no pecado, que são pecados, nós vamos amar. Eu jamais vou mandar apedrejar, falar, criticar, não. Mas eu não vou me conformar, eu não posso aceitar a mudança dos padrões bíblicos, meus irmãos.
O que é bíblico, nós somos conservadores sim, nós vamos continuar falando a palavra do Senhor. Quer taxar que nós somos retrógrados, nós somos limitados, não sei, meu irmão, mas nós vamos continuar pregando a palavra do Senhor, nós vamos continuar acreditando. Nós somos contra o aborto sim, nós somos contra, meus irmãos, legalização de drogas, nós somos contra, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Nós temos que pregar a palavra do Senhor. Para isso é difícil, sabe por quê? Porque você tem que olhar somente para Cristo. Quando Cristo é o nosso alvo, nós continuamos firmes nas promessas dEle. Coloca lá por favor, Aline, Romanos 12, por gentileza. Põe o 1, depois nós vamos ler o 2. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como quê? Como quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Presta atenção, este é o culto racional de vocês. Presta atenção, não é o louvor que você está cantando, não é a palavra que você está lendo ali não é o texto que você posta na internet ou não é a palavrinha bonita que você fala, não. A Bíblia fala que o nosso corpo, você é o espelho da vontade do Senhor, você é um sacrifício vivo, você tem que ser aquele que gera Cristo, meus irmãos, nas pessoas, porque você é o sacrifício vivo. E o que é sacrifício, meu irmão? Não é coisa boa não. Já viu um sacrifício? Não é coisa boa. É morte, é sofrimento, é abrir mão dos seus desejos. Você é o sacrifício vivo do Senhor. Para isso, saia do barco. Eu quero sair. Eu quero viver olhando para Cristo. Eu quero caminhar na direção que Ele fala, vem, hoje o Senhor está chamando você, Ele nos chama hoje, nessa manhã, venha, saia do que o mundo está pregando, não se amoldem. A minha versão diz, põe lá o 2 por gentileza lá, Aline, não se amoldem ao padrão desse mundo, não se amoldem, irmão, não se conformem, não se conformem com o que o mundo diz, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Tem que ser na mente, igreja, tem que ser transformada a nossa mente todos os dias, porque se nós começarmos a olhar o vento, nós vamos cair, nós vamos afundar, nós vamos se desviar, nós vamos perder a vontade do Senhor, e depois não adianta pastor e orar, o irmão visitar, a pessoa pegar na mão, fazer campanha, se você sair da vontade do Senhor. Então o teu propósito hoje é voltar o olhar para Deus, é voltar o foco em Cristo, é caminhar pensando nele. Senhor, eu quero voltar o meu olhar para o Senhor. Renovação da mente nos transforma. Olhar para Cristo é ser moldado por Ele. Passar na casa do oleiro às vezes é bom, meu irmão. Voltar na casa do oleiro às vezes é bom. Dói um pouquinho, mas o resultado final é muito melhor do que o primeiro. Passar pelo fogo não é bom, ser quebrado de vez em quando não é bom, mas o oleiro continua sendo o mesmo, que é Deus. Não se amoldem ao mundo, nós não podemos nos conformar. Algumas versões falam conformar. Meu irmão, o conformismo é algo desgraçado que vem querer tirar o foco do Senhor. Não vou me conformar, nem que isso eu tenha que ter sacrifício, eu tenho que ter sofrimento, nem que eu passe, Senhor, novamente por suas mãos, mas eu quero estar sendo moldado pelo Senhor. Amém, igreja? Aonde está o seu olhar? Preste atenção aqui. Os ventos vão atrapalhar às vezes. Tá tudo bem se você começou a afundar um pouquinho, não tem problema, tá? Estou dizendo que isso é o certo, mas presta atenção, não tem problema não. Porque a gente começa a olhar para o vento e a gente perde um pouquinho o foco. A gente começa a olhar o vento. Ai, como esse vento é forte. E a gente começa, meu irmão, se distanciar um pouquinho do Senhor. Só que é engraçado que Cristo está ali, ó, na frente. Mas a gente olha tudo que está em volta. A gente começa a olhar os problemas tão grandes que estão se levantando, as adversidades tão grandes, e Jesus está só ali, assim, ó.
olha para mim, olha. Não, eu estou olhando aqui agora, Senhor, o vento é muito forte. Jesus está só olhando para a gente e fala assim, olha para mim. Continuo no mesmo lugar. Jesus continua no mesmo lugar, meu irmão. Ele não mudou, sabia? Nós que fraquejamos, nós que afundamos, Ele não afunda. A gente crê que Deus, Ele vai afundando com a gente, às vezes. Nós cremos que às vezes Deus vai afundando junto. Não, Deus não afunda, meu irmão. O Senhor Jesus continua no mesmo lugar. Não tire o foco, não olhe para o vento, não olhe para as crises, não olhe para as ondas, porque se você olhar, pode ter certeza que você vai afundar. Então hoje o Senhor fala para você, hoje pastor, eu sou esse que eu já afundei, então Jesus está querendo te trazer de volta. Não, eu estou aqui vacilando, eu estou indo para um lado para o outro. O Senhor Jesus também quer dar as mãos para você, porque Ele continua, meu irmão, direcionando as nossas vidas. Não viva pelo que o mundo diz, viva pelo que a palavra de Deus diz. Se você um dia ouvir essa igreja não pregar a palavra de Deus, pode mudar, meu irmão. Se a gente começar a falar conceitos aqui porque eu fiz isso, deu certo, porque eu isso, não, meu irmão, eu sou o primeiro a dizer aqui que eu sou um dos piores de todos. Eu preciso da graça do Senhor Jesus na minha vida todos os dias. Eu preciso ser moldado pelo Senhor, eu preciso caminhar com o Senhor. Eu peço, Senhor, venha as tuas misericórdias cada manhã na minha vida, porque senão eu vou ser consumido. Senhor, eu preciso da tua graça na minha família, como marido, como pai, como pastor da igreja. Eu preciso da tua graça, Senhor, venha sobre nós. É isso que eu peço, porque os ventos são fortes. Agora, quando você está olhando, qual que é o seu alvo, meu irmão? Qual que é o seu alvo? O meu alvo é Cristo. O meu alvo é o Senhor Jesus. Eu fiz até aqui uma brincadeirinha aqui, uma dinâmica aqui, e vou fazer também agora aqui. Quem que não estava no primeiro culto aqui, meu irmão? Vem aqui, Dr. Vitor, vem aqui me ajudar. Vem aqui participar da mensagem aqui. Fica aqui. Fica ali perto do baixo ali. Você vai ser o alvo, tá? Você vai fazer um alvo assim, ó, com o braço assim. Isso. Abre assim, um buraco assim. Não muito grande, não muito menos. Quem que não estava no primeiro? Não. Quero um homem aqui, abençoado aqui. Vem, Reinaldo, vem aqui. Reinaldo, vem aqui. Você que é bom de alvo, Reinaldo. Você... um belo cabeleireiro. Vem aqui, Reinaldo, aqui. Vem aqui comigo aqui. Você vai ter que acertar essa caneta naquele alvo ali, tá bom? Não, muito grande, fecha o alvo menor. Fica aqui, mais para trás daqui, ó. Acerta a caneta no alvo. Joga. Você é ruim, hein? Pode pegar a caneta, vai tentar. Tenta de novo, por favor. Pode ficar mais perto, pode ficar. Eu não falei em nenhum momento que era para você ficar longe, entendeu? Eu falei para você acertar o alvo, entendeu? Então você acerta de onde você quiser. Pode vir mais perto se quiser, não tem problema. Não. Aê, uma salva de palmas, parabéns. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Vitor. Obrigado. Não dá para acertar um alvo, é mais difícil se você estiver distante. Não tem como eu acertar os propósitos de Deus se eu estiver distante de Deus, meu irmão. Quanto mais perto eu estou do meu alvo, quanto mais perto eu estou de Deus, é muito mais fácil eu entender os propósitos dele para a minha vida, amém, igreja? Quanto mais você se aproxima do Senhor, é mais fácil eu entender qual que é o propósito que Ele tem para a minha vida. Quando você se distancia do Senhor, provavelmente você vai afundar, você não vai ter forças, você não vai saber o que Ele quer para você, você não vai entender quais são os propósitos reais dEle para você. Mas quando você se aproxima dEle, quando você está perto de Jesus, meu irmão, o Senhor, Ele é poderoso, Ele age na sua vida, Ele transforma, Ele te mostra o seu propósito, Ele fala para você qual que é a direção certa. Você não afunda quando você está dentro dEle, próximo a Ele. Esse texto de Mateus 14,
Ele mostra as nossas fraquezas. Ele demonstra, ele escancara as nossas fraquezas. Ele está falando para Pedro: ó, Pedrão, você é fraco. O vento começou a levantar, você olhou para o vento, você começou a afundar. Sabe quem que é esse, Pedro? É eu, é você. O texto expõe as nossas fraquezas, que nós precisamos da graça do Senhor Jesus, que nós precisamos hoje entender o propósito, entender qual que é o propósito do Senhor, e que eu preciso mudar. A vida é tão passageira, meu irmão, a morte é tão próxima, tão real, que nós precisamos entender que o nosso foco tem que ser só Jesus. Fique de pé, por gentileza. Ah, pastor, mas termina assim o texto? Pedro, só açoitado pelas ondas e começou a afundar? Não. Deus é tão maravilhoso, que Ele não nos abandona, que Ele conhece. Ele sabia quem era Pedro, Ele sabe quem é João, quem é José, quem é Maria, quem é Ana, quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Gustavo, quem é Kleber. Ele sabe quem é você, meu irmão. Ele conhece, sabia que Ele sabe? O versículo 31, a Bíblia fala, meus irmãos, encerra com essa chave de ouro que diz que imediatamente, não foi depois. O versículo 31, Jesus vem e imediatamente Ele estende as suas mãos, meus irmãos. Imediatamente Jesus estende a mão e o segura e levanta Pedro novamente. Nessa manhã é para você clamar ao Senhor, para falar: Deus, me coloca de volta na direção, Senhor. Senhor, me coloca de volta naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, me coloca de volta, Jesus, nos propósitos que o Senhor tem. Deus é um Deus que não está preocupado com o seu sofrimento, porque o seu sofrimento Ele vai cuidar. Ele não está preocupado com a sua família, com os seus problemas, com os seus afazeres. Não, isso tudo cuida Ele. A Bíblia fala que nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, trazer as nossas petições a Ele. Ele está mais preocupado com a sua alma, com a sua vida. Ele está preocupado que você se levante hoje, que você coloque o seu olhar nele, que você se volte ao Senhor. A Bíblia fala que imediatamente ele grita, ele pede socorro, ele clama e fala: Jesus, eu estou afundando. A Bíblia fala que imediatamente Jesus vem dar a mão: eu te trago de volta. O vento tentou te afundar, mas eu tenho um propósito na sua vida, Pedro, e eu vou te dar direção novamente. Você vai voltar a olhar para mim novamente. Você vai continuar caminhando sobre as águas, porque o mundo vai falar: fique dentro do barco. Mas Jesus está falando: pule do barco, venha viver o sobrenatural, venha viver as promessas do Senhor, venha viver aquilo que Ele preparou. O Senhor quer dizer para você hoje, igreja: saia do barco, viva no sobrenatural do Senhor, viva experiências novas, tenha conhecimento, contato, comunhão, entregue a sua vida verdadeiramente a Ele, porque Ele é fiel. Aleluia. O Senhor quer estender as mãos hoje para nós, amém, meu irmão? Vamos orar, fecha os teus olhos. Jesus, aleluia, Jesus, estende as suas mãos para mim hoje, Jesus. Estende as suas mãos para mim hoje, Jesus. Estende as suas mãos para mim hoje, Jesus, eu preciso, Pai. Estende as suas mãos, Pai, para a tua igreja, Jesus. Senhor, se nós fraquejamos, Senhor, se nós começamos a afundar por tirar o olhar do Senhor, nos perdoe, nos traga de volta hoje, Pai. Que essa manhã, Pai, seja marcada, Senhor, por uma manhã de resgate, Senhor, por uma manhã de resgate, Senhor, de salvação. Como nós louvamos, Senhor, o plano perfeito do Senhor, Pai. Senhor, foi cumprido na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício.
Obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, meu Pai querido, meu Deus tremendo. O seu sacrifício não foi em vão, Senhor. Eis aqui uma igreja que está clamando: Jesus, segura nas nossas mãos, Senhor. Deus, não deixa nós afundarmos não, Senhor. Oh, igreja, eu quero declarar para você: você não vai afundar em nome de Jesus. Você não vai se perder, porque o Senhor tem amor por sua vida. O Senhor está declarando essa palavra para você hoje, para dizer que você é especial para Ele, para dizer que você tem valor para o Senhor, para dizer que Ele quer segurar nas suas mãos, sim. Se você clamar a Ele, se você buscar a Ele, Ele quer segurar nas suas mãos e trazer um novo tempo, porque o Senhor é fiel. Aleluia, aleluia. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo seu amor. Você pode dizer obrigado, meu irmão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado, por sua graça por nós e em nós, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque tu és fiel, Pai. Que a tua mão passeie sobre nós hoje, Pai. Esse vento não vai nos matar, Pai. Esse vento é permissão do Senhor, para que nós possamos voltar os nossos olhares em Cristo. Esse vento, meu irmão, é permissão do Senhor. O Espírito Santo manda declarar para você: esse vento não vai te matar. Esse vento tentou tirar você o foco daquilo que era melhor, que era a presença de Jesus, mas hoje o Senhor estende as mãos e te traz de volta hoje, nessa manhã. Esse vento é só passageiro, pode parecer grande, não, mas esse vento não pode tocar a sua vida, porque, aleluias, no meu barco, na minha vida está o Senhor Jesus. Então você que entrou hoje preocupado, com o coração aflito, com o coração angustiado, eu quero declarar para você: descanse no Senhor, descanse no seu Deus, descanse naquele que não perdeu o controle de nada. Ele é o Senhor das nossas vidas, aleluia. Descanse naquele que pode todas as coisas. Obrigado, meu Deus. Você pode dizer amém, meu irmão?